Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Conforme prometido, eu tô terminando de gravar os vídeos que estavam faltando, né? Agora a gente vai falar sobre Capricórnio e quais os conselhos do plano espiritual da minha deusa Hecate, do meu deus Odin e de todos os deuses e deusas para vocês, capricornianos e capricornianas, tá? Vamos invocar todos os elementais do fogo, da terra, da água e do ar que aqui estão na nossa mesa, com essa musiquinha boa para abafar o som da minha panela de pressão. E as minhas cachorras estão começando a brincar, então provavelmente a gente vai ter som de cachorro ao fundo também. Me perdoem, não dá pra ficar brigando com elas porque estão brincando, certo? Bom, eu preciso me explicar com vocês. Eu não consegui terminar de gravar. Comecei muito antes, no final do mês passado. Não deixei para o último dia, mas gripei. Só consegui postar 4 e depois eu fiquei indecente. Gravei 2 vídeos sem mostrar meu rosto e ficou horroroso. Me recuso a fazer mal feito. Então, os outros eu esperei que eu melhorasse. Na sequência da gripe, eu ainda tomei uma mordida separando a briga delas e eu não conseguia mexer a mão, né? Entrei nas graças do antibiótico e agora eu tô bem melhor, graças a Deus. Então vamos lá. O que esperar vocês, capricornianas, minhas lindas, capricornianos, meus fofões, a respeito do mês de junho de 2020. E o que aconteceu no mês de maio, vocês podem me contar? Eu gosto dos feedbacks. Eu tenho recebido ligações, mensagens, esperando que eu melhore, desejando minha melhora. Muito obrigada, gente. Eu fico bem contente com isso e só tenho a agradecer, né? Vamos lá, deusa. O que esperar, Capricórnio, para junho de 2020. Olha que bacana, sentimentos de amor. A carta de corte fala de sentimentos de amor. Poxa, que bacana. Momento. A lua. O que está te causando medo? O imperador na profissão e dinheiro. Que bacana. O eremita na comunicação. Ah, que bacana. Dons, talentos e criatividade, fala de paixão e união, olha lá. E na saúde, ir para o combate com firmeza. Bora, né? Regaçar as mangas e ficar saudável. Nos relacionamentos e parcerias, um bom coração e lealdade. Um rei de copas, falando de algum tipo de sentimento. De transformações, nós temos interferências e angústias e algum tipo de corte que causará mudança. Na espiritualidade, aceitação e vitória. Aceita que dói menos. Os amigos e a sociedade, a temperança. Eles estão te julgando menos em junho, te colocando menos na posição de réu e mais na posição de vítima e vitória. Bora lá. E qual é o conselho do tarô? 3 conselhos? Isso nunca sai. Três conselhos, ok. Depois a gente lê eles no final, tá? Porque eles vão ser uma resposta só de conselho para vocês. Normalmente fica uma carta só pra gente falar no final a carta de conselho, mas vamos lá. No momento atual, o que é o momento atual? O momento atual é quando você pensa em todas as coisas que estão acontecendo agora na tua vida. Agora, no mês de junho, porque quando a leitura é particular, e a gente fala de todas as casas da sua vida, como vai ser falado aqui de modo geral, e aqui ainda faltam 2 cartas para quando a leitura é pessoal, ainda falta a base familiar materna e paterna, tá? Daí a gente tem 13 cartas.
Mas vamos lá, é uma leitura geral. Então, no momento atual, na casa de momento atual, o que te passa na cabeça agora? Porque vai te passar na cabeça relacionamento amoroso, na cabeça do outro vai passar dinheiro, na cabeça do outro vai passar a briga que teve no fim de semana com a mãe, na cabeça do outro a filha que tá namorando um cara esquisito, enfim. Na cabeça de cada um que vai ver esse vídeo, vem à mente um insight. É sobre isso que ela tá falando e é exatamente sobre isso que eu estou falando. Porque, diferentemente de mim e de você, o plano espiritual tem uma capacidade muito maior, muito mais abrangente de chegar até o coração de cada um e determinar o que é para você pensar. A carta da Lua fala dos seus medos e fala de coisas encobertas, coisas obscuras, coisas sobre as quais você não tem certeza. Você até desconfia, mas não tem certeza, tá? O conselho que eu ouço que estão dando para vocês, que me vem à mente nesse momento, é investigue. Pode não ser tão ruim quanto parece, ou pode ser bem pior do que parece. É triste, gente, mas há que se ver a luz no fim do túnel. A gente não pode ficar com isso atormentando a cabeça, mastigando os seus neurônios e você não sabe se vai ou se fica, se você fala, se você fica quieto. Não, vai lá e descobre o que está acontecendo, tá? A tendência, a intenção desse Siri é chegar aqui na Lua, porque ele é muito pequeno e ele daqui da Lua consegue ver tudo o que está acontecendo no planeta Terra ou no planeta dele. Então, ele fica pensando, eu tenho muito medo de me mexer, e esse ser humano levanta, ele acorda e ele me deixa, e ele pisa em mim, ele me destrói. Na verdade, se você parar e pensar com a sua razão e não com o seu coração, você vê outras formas de chegar na Lua que não passando por cima deste ser humano. Isso é ficar com esse medo aqui no brejo, aqui na lama, nesse umbral que a gente se coloca quando tem medos infundados. Ou quando eu até acho que é determinada coisa, mas eu tenho medo de descobrir a verdade. Se você não está pronto ou pronta para descobrir a verdade, você pode ficar numa prisão, percebe? Numa coisa que te corrói os pensamentos. E aí você se encrua, você tem a falta de coragem, como eu sempre digo, o medo é o primeiro passo para o fracasso, tá? Então, quando você olha por vários ângulos a situação que te veio na mente agora, você entende que estudando a situação, você sai aqui por trás ou sai aqui pelos pés e dá uma margem boa para o ser humano não acordar. E não acorda, porque o Siri é levinho e não vai acordar o ser humano. Ah, tá bom, Marisa, mas aí eu passo o ser humano e tem esses lobos ou cachorros negros que representam a sua consciência. E aí a consciência te pega e te mata e te destrói, te estraçalha. E você não quer isso. Então você dá uma margem muito maior e passa por trás, e os cachorros também não te veem. Aí você chega na Lua e consegue ter uma visão, uma luminosidade que essa Lua tão brilhante, prata, vai te dar. Do que fazer e como entender, principalmente sem julgar o que você está vendo naquele momento. Porque a gente se coloca na posição de julgar coisas que não nos pertencem, que não é problema nosso. Então é melhor, sabe, entender direito o que está acontecendo para não sofrer as consequências de julgar uma situação que não é sua, que você não tá lá e não tem o direito de fazer esse julgamento, mas tem o direito e o dever de descobrir
se o que você pensa é de fato o que é, para não ficar nessa nebulosidade, nessa coisa obscura. Lembra, o primeiro passo para o fracasso, o medo. Dentro da casa da profissão e dinheiro, se apresenta a carta do imperador. O imperador é normalmente um homem mais velho, que tem muito dinheiro, ou muito mais dinheiro que você, e que na sua profissão e na quantidade de dinheiro que você vai ganhar em junho, é um cara que vai te ajudar. Veja que todas as cartas têm o lado de luz e o lado de sombra. A carta do imperador sempre fala de um homem que dá a diretriz da coisa, que define a vida dos súditos, que determina as coisas no reino pelo qual ele é o responsável. Então, a face de luz da carta do imperador é essa. A parte de sombra, a face de sombra, é ele saber que ele manda tanto em tantas coisas, que ele é tão poderoso que ele fica um pouco folgado. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? De não deixar que este seu patrão se sobressaia, não é sobressaia, que ele use você de uma forma onde você seja de fato usado e não seja parceiro dele na empresa, sabe? Porque você pode ser a faxineira da empresa. Se você não limpar, não é ele que vai limpar, e ele tem que saber reconhecer isso. É isso que eu quero dizer. Agora, se você é o patrão e virar um cara folgado e não conseguir entender que este seu funcionário é um cara que tá aí, primeiro porque ele precisa, segundo porque, todo mundo precisa trabalhar. Porém, ser tratado com respeito é um direito de todo mundo. Então, se você trata um ser humano com respeito, seja ele seu funcionário ou não, o mundo te dá de volta as pessoas te tratarem com respeito. Porque sabe o que acontece? Você sabe, você não é besta. Se você não tratar as pessoas com educação, com respeito que elas merecem, elas não ficam. E aí você treinou um funcionário para fazer coisas tão importantes e vai perder ele para uma empresa que trata os seres humanos como seres humanos. E aí você não vai estar no lucro. Então, dentro da casa da profissão e dinheiro, para alguns o imperador vai ajudar muito. Talvez valha a pena falar com ele e entender, fazer ele entender o que você precisa, tanto sendo empregado quanto patrão, tá? Mas é uma carta que fala que na sua profissão e dinheiro a tendência é melhorar grandão, muito em junho, tá? Não significa que vai acabar o seu emprego, que a sua empresa vai falir, não significa nada disso, muito pelo contrário. Dentro da casa da comunicação, temos o eremita. O que é o eremita, Marisa? O eremita é quando... Tá muito alto. O eremita é quando você sobe para o alto de uma montanha para se estudar, para se entender ou para estudar e entender alguma determinada situação. Alguma coisa chegou num patamar que você precisa se recolher e você pensa, não é assim que eu quero, ou não pode ser dessa forma, e você para e vai lá pensar, vai lá estudar o que eu vou fazer agora. Eu continuo do jeito que estou. Nós não estamos mais falando de profissão e dinheiro, nós estamos falando da forma com a qual você se comunica. Essa é a casa da comunicação. E a carta, o arcano maior, o eremita, significa isso, você se recolhendo para entender uma situação, seja ela qual for. Então, como eu disse no começo,
para você significa uma coisa, para o outro significa outra coisa e para o outro significa outra coisa. É uma leitura geral. Então, o que te vem na mente nesse momento é o que você deve usar. É disso que ela está falando, tá? A casa da comunicação é a forma com a qual você passa o seu recado para o mundo. É a forma com a qual você se comunica com as pessoas. Com o padeiro, com o lixeiro, com o cara do mercadinho, com o frentista, com o seu funcionário, com o seu patrão, com a sua esposa, enfim, a forma com a qual você se comunica, tá? E aí você entende algumas coisas, porque aqui do alto da montanha, você vê lá embaixo um vilarejo, uma cidadezinha, e como você tem 2 ouvidos e 2 olhos e somente uma boca, você ouve e vê coisas tipo quem tá traindo quem tá ajudando quem tá falando mal de quem tá roubando o patrão, quem tá sendo roubado pelo patrão, percebe? A sua filha falou que ia para um lugar e foi para outro. Coisas que você conseguir ver e ouvir, mas não puder provar, boca fechada, continue analisando, porque a tendência é a gente querer resolver os problemas que tá vendo, mas tem coisas que não são problema seu, então não se meta. Tem coisas que o outro vai ter que resolver, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, se você puder ajudar, se te pedirem ajuda, beleza, vai lá e ajuda. Se não, meu amigo, isso lhe sirva de lição para alguma coisa, tá? Você se estudou, se recolheu, entendeu? Então, a forma com a qual você vai se comunicar daqui para frente tem que ser mais sábia, baseado no que você aprendeu nesse momento, tá bom? Você é uma pessoa bastante sábia e vai saber fazer isso com clareza dos pensamentos. Você tem uma luminária que me faz saber que você é sábio ou sábia e um cajado que me faz saber a mesma coisa. É uma pessoa que tem a pureza da alma e os sentimentos para fazer coisas boas acontecerem, inclusive com o que viu e ouviu lá do alto da sua montanha, tá bom? Bom, sobre os seus dons, os seus talentos e a sua criatividade. Consta que a carta do 2 de copas fala de amor. Quando eu falo de sentimentos lá, não na próxima carta que é saúde, na outra, eu falo de relacionamentos e parcerias. Aí eu tô falando de relacionamento amoroso? Pode ser. Relacionamento de família? Pode ser. Relacionamentos e parcerias. E aí você encaixa na sua realidade. Mas aqui, em dons, talentos e criatividade, nós estamos falando dos dons e talentos que você tem para conseguir determinadas coisas. Consta que quando você combinou com o plano divino que viria para o planeta Terra, você soube naquele momento, esta vai ser a minha mãe, este vai ser o meu pai e este serei eu. Vou te dar os dons que você tem que desenvolver e os dons que você tem para desenvolver, os talentos que você terá. E isso não deve ser usado de forma besta. Não é para você usar para futilidades, e sim para coisas que agreguem na vida dos outros, além da sua, claro. Então, você é, e eu vou dizer isso sempre, filho ou filha de Deus perfeito e da deusa que toma conta das coisas da terra, perfeita também. Então, você é um ser humano, Deus ou deusa, porque é filho de um Deus e de uma deusa. Tem o DNA divino. Ah, eu sei, Marisa, mas tanta merda acontece na minha vida. Pois é, junto com esse DNA divino, eles também nos deram o prejuízo de termos
o livre-arbítrio. E acabou que a gente não sabe usar. Então, daqui para frente, tudo você pode. Isso nos foi dado. Mas nem tudo você deve. Seja coerente, seja responsável, porque o que você fizer vai voltar para você 3 vezes. Sai de você, bate no outro e volta para você. Então são 3 vezes. Pensa na consequência do que você faz, porque não passa batido, tá? Mas você tem dons a desenvolver, tem que fazer isso o quanto antes, porque não tá aqui na Terra a passeio. Mas eu comecei a falar da carta do dons, talentos e criatividade falando de paixão e união. Então, para você especificamente, capricorniano e capricorniana, essa carta tá falando dos dons, talentos e a criatividade que você vai ter que ter para conquistar determinada pessoa, para manter o seu relacionamento ou para atingir algum objetivo relacionado à paixão, a amor, à união. Então, bora arregaçar as mangas, porque de qualquer outro assunto a gente sabe o que fazer. Então, eu tenho um plano B, por exemplo, para um novo emprego. Eu sei que eu preciso falar inglês, sei que eu preciso ser formado em determinada área, sei que preciso. Então, eu vou lá e faço. Mas com as situações de amor é muito diferente, porque a gente não basta ir para uma faculdade do amor e ficar ótimo nisso e aí vai lá e conquista quem quer. É bem diferente. Então, você vai ter que fazer com um pouco mais de carinho determinadas coisas e ter a noção exata de que precisa ser melhor, tá? Porque as pessoas não estão mais se contentando em ficar com alguém só porque não pode ganhar o próprio dinheiro e tem que manter um casamento de aparências por uma vida. Vai por mim, tá bom? Na saúde, o Cavaleiro de Espadas vem e diz que vai cortar algo que não está bom. Então, se a sua saúde capricorniana, capricorniano, não está bem, a saúde vai melhorar em junho, porque pede para você ir para o combate com firmeza. E essa espada do Cavaleiro de Espadas irá tirar do teu caminho a doença. Então, você saiba ou não saiba que está doente, vai ficar tudo bem, tá? Essa é uma notícia incrível, porque é como eu disse esses dias, eu fiquei praticamente essa semana inteira de molho, né? Amanhã já é sexta. E eu tava bem, eu tô muito bem de saúde. Eu sou diabética há 200 anos e eu não tenho consequências do diabetes. Mas encapou de tal forma a minha gripe e depois a mordida, que eu falei, como uma coisa tão bobinha pode destruir uma pessoa em dias, em minutos? Que dirá essas pessoas que estão internadas por corona, que estão internadas porque são cardíacas, com problemas do diabetes, com vários problemas, gente. Então, saúde é, sem sombra de dúvidas, a maior riqueza que um ser humano pode ter, né? E eu tenho falado muito sobre os números de Grabovoi. Todas as noites eu vou pro meu quintal, ontem tinha uma lua over, e eu faço a mentalização dos números de Grabovoi para a saúde da humanidade e dos animais. Porque saúde é o maior bem que alguém pode ter. Vou eu lá e recito. 1, 8, 1, 4, 3, 2, 1. Faço no mínimo 3 vezes no tempo, no ambiente exposto, fora da casa, para isso se divulgar para o universo, correr as ondas que são ditas para o universo. E desejo sim a minha saúde, das pessoas que eu amo, dos meus animais e da humanidade. Faça isso também, ajuda.
Sua saúde vai ficar muito bem, obrigada, capricornianos e capricornianas. Esteja você doente ou nem saiba que está doente ainda. Agora sim, relacionamentos e parcerias. Em 4 minutinhos eu vou lá, desligo o fogo e volto, gente, é rapidão. Bom coração e lealdade. Um rei de copas. Bom coração e lealdade, se a gente tivesse na sua leitura particular, no final da mandala, nós fecharíamos a mandala, reembaralharia e você faria perguntas específicas sobre amor, sobre o relacionamento com fulano, com beltrano. Mas como não é uma leitura particular, e como eu disse antes, é geral e você sabe que é, a carta do Rei de Copas não está falando de amor, fala de bom coração e lealdade. Se são relacionamentos e parcerias, há de existe alguém que em junho vai te ajudar. E é um rei. Quem é o rei? De novo, como apareceu o imperador lá na segunda carta da profissão e dinheiro, dentro dos seus parceiros de vida, das pessoas com as quais você se comunica e dentro dos seus relacionamentos, então sejam eles quais forem os relacionamentos, de trabalho, de família, de amor, haverá um rei, que é um cara mais velho que você, que vai te estender a mão e vai te ajudar de alguma forma, tá? Bem bacana isso, bem bacana, porque quando a gente tem um rei, esse cara pode ser alguém que vem para te estender a mão e te dá algo, não te dá, sabe, mas te emprestar talvez, te dar a mão no momento que você está precisando para te tirar de um sufoco muito grande. Então, use com sabedoria para não faltar, porque, né, a gente não pode abusar do que tem e dos amigos que tem e dessas parcerias, desses relacionamentos, porque senão desgasta. Eu volto em 1 segundo, gente, eu vou desligar minha panela. Pronto, eu voltei. Agora sobre as transformações e viagens. 8 de espadas fala sempre de corte. Sempre que eu tenho espadas, corte. De algo que estava muito bom e vai ficar ruim, ou de algo que estava muito ruim e vai ficar muito bom. Interferências e angústia. 8 de espadas. Nas transformações, que é a casa onde o 8 de espadas está inserido, a gente tem algumas interferências que irão lhe causar angústias e te obrigarão a mudar. Vamos entender direitinho? Algo, uma situação ou alguém vai te colocar numa posição que te obriga a mudar. Você não pode permanecer na estagnação dessa situação. Fazer a esfinge, fazer a fofa. Não, você vai ter que mudar. Porque é uma carta que está falando de transformar algo. Então, se estas pessoas, esta pessoa, estas situações ou esta situação estão te desestabilizando, te agonizando, te fazendo mal, não perca tempo. Não é em não querer consertar, sabe? Mas preserve-se, é isso que eu quero dizer. Às vezes a gente fica se manipulando, sabe? Rebolando, se colocando numa posição de querer agradar o outro e vai se desagradando. Isso gera um desconforto tão grande que em algum momento você fica doente. Porque
os sentimentos causam doenças. O sentimento de tristeza, por exemplo, causa problemas respiratórios, pulmonares e de pele. Os sentimentos de medo causam problemas geniturinários, problemas de pedras nos rins. Os sentimentos de raiva em excesso ou em falta causa apatia ou agressividade. Sentimento de alegria, que todo mundo, nossa, eu gostaria de ser mega alegre. Não, tudo tem que ter um caminho do meio, né? Um equilíbrio. Porque o cara que é alegre demais, aquele tiozinho que você passa e ele tá falando tão alto e ele é tão vermelho que você para e acha que vai ter que apartar. Mas quando você atina pra conversa, não é briga. É uma história até engraçada, mas ele tem excesso de alegria. Percebe? A pessoa que tem excesso de pensamentos, aqueles pensamentos repetidos, é uma pessoa angustiada, é uma pessoa ansiosa, tensa, é uma pessoa gorda ou magra demais. Então, todos os sentimentos geram uma perda de algo, em saúde eu tô falando, tá? Ou eu tenho excesso de algum sentimento, ou perda, falta de algum sentimento, e ele tem que ficar equilibrado, ele não pode ficar assim ou assim, tá? Porque isso gera um distúrbio que vai te causar doença. Então, muda pelo amor, para não ter que mudar pela dor. Permita que essa espada do 8 de espadas te ajude a mudar, no sentido de que o que está sendo angustiante e causando alguma interferência tem que ser posto em pratos limpos, tem que chamar os responsáveis por esse desconforto e dizer, olha aqui, vamos conversar? Eu quero entender por que você está me tratando assim, eu quero entender o que está acontecendo, o que é que eu te fiz. Porque se a gente não conversar, você vai continuar me tratando assim e toda ação tem uma reação e pode não ser bom para nenhum de nós dois. Acho que vale a pena. Ninguém merece ficar com essa dor, esse aperto no peito. Bom, aceitação e vitória dentro da casa da espiritualidade não podia ser melhor, né, gente? Vamos combinar? Olha que coisa mais linda. As coisas que estão vindo da espiritualidade, até para te mostrar que você pode confiar, que você pode acreditar, que o plano divino tá aí para te ajudar, basta você saber acessar, que o plano divino tá aqui comigo, te dando essas informações extremamente úteis, desde que você use como um conselho e não como adivinhação. Ah, então vai ter um imperador lá que vai mudar minha vida, vou ficar de boa agora. Não foi isso que eu falei. Saiba usar as informações que lhe estão sendo dadas aqui, porque o plano divino tem mais o que fazer do que ficar perdendo tempo com gente que não quer fazer para que a vida melhore. Não cai do céu milagres que não sejam necessários ou dignos de alguém. O plano espiritual, na casa da espiritualidade, vai te dar algumas informações capricorniana e capricorniana, ou através de sonho, ou através de um sinal durante o dia, em junho, que vai fazer você entender, eu vou aceitar isso como uma vitória, porque são os meus pedidos, os meus desejos sendo realizados por Deus e pela deusa. De novo, gente, eu sempre pergunto, você sabe o nome do seu anjo de guarda? Não sabe? Tá esperando o quê para me perguntar? Me manda um WhatsApp dizendo exatamente assim, porque me dá uma revolta tão grande quando alguém me manda uma mensagem, fala aí o nome do meu anjo da guarda. Eu não tenho nenhuma obrigação de falar o nome do seu anjo da guarda, é um favor que vai te ajudar muito. Então vamos ter educação, né?
me chama no WhatsApp, se apresenta. Oi Marisa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou fulano de tal, minha data de nascimento é tal. Por favor, você pode me falar o nome do meu anjo de guarda? Olha, nem dói, e nem é difícil, e nem é demorado. E aí eu mando o nome, mando o salmo, mando a vela, mando o horário que ele está na terra para você falar com ele, para você fazer usufruto dos benefícios de estar com o seu anjo de guarda ancorado dentro da tua casa e ao teu lado o tempo todo. Acho que vale a pena. Bom, amigos e a sociedade. Os amigos são poucos, isso é fato, isso não é bobo. A sociedade é algo, não é criminoso, é algo massacrante, porque nós somos julgados pelos nossos amigos e pela sociedade constantemente. São pessoas que se dão ao trabalho de nos julgar porque, mas a Marisa é isso, mas a Marisa é aquilo. Mas a Marisa podia ter feito de outro jeito, a Marisa podia ter feito. Se fosse eu, tinha feito. Mas a pessoa não tá na minha vida, no meu corpo, carregando meu espírito, os meus problemas, pagando as minhas contas, tendo que se virar para dar certo e usando o meu sapato, com as pedras que tem no meu sapato. Então, percebe que as pessoas não têm o direito de te julgar, de me julgar, e nós não temos o direito de julgar os outros? Mas a gente faz isso. Eu também faço, não sou santa, tô longe, nem pretendo, acho que não vou chegar a esse patamar. Mas a gente julga. Então, os nossos amigos e a sociedade nos julgam e nos colocam num lugar que não é sempre muito bom, tá? Mas a carta da temperança fala que em junho os teus amigos e a sociedade como um todo estarão muito gente boa contigo, estarão te beneficiando, te olhando com bons olhos. A carta da temperança representa um bom tempero. Sabe uma comida que você come e fala, caraca, eu comeria isso o resto da minha vida todos os dias? Pois é isso que significa a temperança, uma coisa num bom tempero. O relacionamento entre você, os seus amigos e a sociedade estará num bom tempero. Até porque lá na comunicação, você usando a sabedoria que o Erenita te dá, você consegue falar o que fulano quer ouvir para ficar bem com ele e se portar de forma que a sociedade, mesmo sendo muito idiota e cruel, te peça para se comunicar e se posicionar. Às vezes vale a pena, né? Às vezes vale a pena. Você tá sobre água, então é fluidez, é muita água, água na carta toda, muita fluidez, é água verde, é saúde nesse relacionamento com seus amigos e a sociedade. Por mais que você tenha que abrir concessões, você tá sobre as pedras, você não vai se afogar, não vai ser algo que vá contra os seus princípios, sabe? Às vezes falar, eu gosto sim de verde, quando você odeia, não vai te matar. Se fosse em outra casa, eu diria que você estaria comemorando a entrada de dinheiro, ó, 2 taças e amarelo, você comemorando a entrada de dinheiro, mas não. Talvez você comemore a entrada de um grande amigo, de uma grande amiga, e isso faz toda a diferença. Amigos de verdade, para a gente poder contar, para a gente poder saber que é bem querido, né? E a gente se comportar como um bom amigo. Como você gostaria de ser tratado pelo seu amigo ou pela sociedade? Quando você se coloca no lado do outro, na posição do outro, você consegue ter uma visão maior e melhor, amplificada do mundo e do que as coisas e as pessoas esperam de você. No seu inconsciente, uma rainha de copas. O seu inconsciente representa o que você sabe dentro de você a respeito do que vai acontecer, independente de tudo que a gente falou. Mesmo que você não tivesse ouvido esse vídeo até aqui, não tivesse entrado no meu canal, ainda assim você sabe dentro de você que
A tranquilidade e o nascimento do amor tá aí, tá presente. Então, seja muito feliz com quem quer que você esteja, com quem quer que você tenha escolhido para ser seu parceiro ou parceira de vida. Eu acredito que por um grande período isso vai ser bem bacana, bem gostoso. Seja muito feliz, tá? Você sabe disso. E eu não tô falando talvez para alguns de amor especificamente, mas de que as coisas vão ficar bem, que tudo acaba bem no final. Haverá uma tranquilidade no seu coração, um nascimento de uma paz tão grande que você certamente saberá o que fazer com isso em prol de você mesmo, de você mesma. Porque, capricornianos e capricornianas, a pessoa mais importante do planeta tem que ser você. Senão você não vai achar essa pessoa bacana para te acompanhar. Você sempre vai se achar menos que alguém, sempre vai achar que tá faltando alguma coisa, porque você tem que se encontrar em você e depois encontrar o outro, né? O outro tem que ser a sua opção, não falta de. Aí agora aqui, ó, era para ter saído uma única carta que me falasse um conselho do tarô para vocês, né, de Capricórnio. Me fala do Sol, e o Sol é luz, é paz, é prosperidade, é alegria, que vem acompanhado de estar enamorado de algo ou alguém, mas também significa dúvidas. Você está com dúvida sobre o quê? Sabe que quando a gente tem dúvida sobre algo, normalmente são os nossos antepassados vindo nos visitar e dizendo: olha, fulano, fique esperto com determinada coisa, com determinada pessoa, porque isso pode te prejudicar ali na frente. E é dentro do mês de junho. Então reavalie, reanalise essa alegria toda, essa coisa que parece boa demais para ser verdade, porque de fato pode parecer e pode ser boa demais para ser verdade, tá? O 5 de espadas fecha essa observação que você tem que ter a respeito de algo ou alguém, falando de prejuízos e de fracassos. Então, lembra, isso é um conselho para que você não tenha prejuízos e fracassos, para que esse 5 de espadas não corte este tudo de bom que pode acontecer, e pode acontecer mesmo, pode não ser bom demais para ser verdade. Pode ser algo que você merece, esperou por isso, lutou por isso e seja digno de ter. Mas analise mais de perto, porque alguns vão ter isso, outros não, e vão ter isso. Tá? Então, fique esperto, esse é um puta conselho, e se eu fosse você, eu prestava bem atenção, tá? Tem uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que é bem importante você olhar e entender sobre a boca fechada. E normalmente, as pessoas, normalmente, tá? Tem gente que é mal, ponto, acabou. Mas tem gente que vê a gente e acha que a gente tá tão bem, nadando de braçada, que tá tudo certo, que acaba tendo inveja das coisas que a gente tem. Então, se você tá num bom emprego, num bom relacionamento, numa boa fase, agradece ao universo, seja feliz com o que tem, seja grato, mas não fique espalhando, né? Quem não participa não merece saber. Acho que vale mais a pena você curtir esse sentimento e esse momento com as pessoas que estão de fato envolvidas, do que jogar para o Facebook, jogar para o Instagram e deixar com que as pessoas comam a sua felicidade. Não faça isso. Gente, nos vemos em julho, tá? Tenha um junho emocionante, encantador, rico e produtivo. Eu amo vocês. Vai balançar, gente.